Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila e então você vai encontrar ali a nossa página e aí tem em letras vermelhas escrito inscrever-se. É só clicar ali que já estará inscrito no canal Hora Tranquila. E sempre que ouvir, se gostar, clique no dedinho de joinha, porque isso faz com que o canal suba no ranking do YouTube. O YouTube vai entender que é um assunto relevante e vai fazer com que outras pessoas tenham acesso também a este conteúdo. E assim nós vamos evangelizando. Queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Raquel Reis, é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Maria Caires Pinheiro, é da Igreja Adventista de Urbis 1, em Eunápolis, na Bahia. Fátima Ramos, é de Guarulhos, São Paulo. Também Marta Batista Ataulo e os irmãos da igreja em Itariri, São Paulo também. Mira Santos e todos os irmãos da igreja de Córrego Seco em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Dilza Flora, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo que fazes por cada um de nós. Estamos agradecidos pela vida e também agradecidos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia, todos aqueles que passam por problemas, necessidades, lutas, dificuldades. Tenhas misericórdia de cada um. Conceda as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos fazendo o nosso último estudo desta série, Gênesis, o princípio da criação, e agora nós estamos estudando sobre a ida de Jacó para o Egito. José mandou trazer o seu pai e houve aquele reencontro maravilhoso, um reencontro emocionante, não é mesmo? Você dando como morto alguém da família, no caso ali era o José, e de repente, depois de 13 anos, recebe a notícia de que ele é o governador do Egito. É algo extraordinário. Quem sabe, nós já dissemos isso aqui, mas vamos repetir, pode ser que você também passe por uma situação dessa, ter alguém da família desaparecido, não sabe o que aconteceu, não sabe onde está, mas a qualquer momento você também poderá receber uma notícia como essa que Jacó recebeu. É maravilhoso, nós temos um Deus muito poderoso, um Deus grandioso, um Deus que conhece o fim desde o princípio, conhece a nossa vida, nossos particulares, conhece as nossas dores, nossos sofrimentos. É nesse Deus que nós temos que continuar confiando, esse Deus que nós estudamos aqui durante todas essas semanas passadas, aqui no livro de Gênesis, um Deus que está presente, um Deus que nos criou, um Deus que nos mantém, que nos sustém, um Deus que quer o melhor para cada um de nós, mesmo nós nos rebelando, nos afastando dele, ele continua nos amando e querendo nos salvar. E ele espera que nós aceitemos este convite maravilhoso e nos rendamos ao seu apelo e que possamos receber o perdão e viver uma vida para que possamos nos encontrar muito em breve com Jesus nas nuvens dos céus. Jacó se encontrou então com José, e isso está no capítulo 46 de Gênesis. Hoje, no capítulo 47 de Gênesis, nós vamos ver que Jacó, ele então se estabeleceu lá no Egito. Faraó reservou um lugar, uma terra para eles morarem, para eles viverem, para eles plantarem, colherem, se bem que ainda estava na época de seca, de fome, mas que eles se estabelecessem ali e vivessem ali. Interessante notarmos que Jacó, ele estava vivendo em Canaã, não era ainda a posse que Deus havia dado
aos seus descendentes, mas era uma terra que ele havia comprado, assim como Abraão comprou, como Isaac comprou. E ele era dono daquela terra lá em Canaã. E agora ele sai de Canaã e vem para o Egito. Deus, ele age de uma forma que às vezes nós não entendemos. Deus tem um propósito para cada coisa. E nos lembramos que Deus havia dito a Abraão que a descendência dele ia ser escravo de uma nação. E agora vai começar aqui, olha, a história. Quando terminar o livro de Gênesis, logo no Êxodo, o povo está escravizado lá no Egito. Já há 400 anos depois, no livro de Êxodo, está lá a continuação dessa história. Mas Deus estava trabalhando, porque Deus estava preparando um povo para assumir a terra que ele havia prometido a Abraão. E agora aqui no capítulo 47, nós vamos ler alguns versículos, você pode ler o capítulo todo depois. Capítulo 47 de Gênesis diz aqui: José foi ver a Faraó e lhe disse: meus pais e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao Faraó. Em que vocês trabalham? O Faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região, por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então o Faraó disse a José: agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem, deles a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar dos meus rebanhos. Em seguida José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o Faraó. Jacó respondeu: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o Faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali, conforme o Faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. Eu li aqui até o verso 12 do capítulo 47. Depois continua falando sobre a administração de José diante daquela fome que estava havendo lá no Egito. Você pode continuar lendo o capítulo 47, mas o que chama atenção aqui é que quando José levou seus irmãos, 5 de seus irmãos, e os apresentou ao Faraó, Faraó quis que eles trabalhassem para ele. Mas os próprios irmãos de José já haviam sido orientados por José para que não aceitassem, que dissessem que eles eram pastores de rebanho e que vieram ali passar algum tempo enquanto havia fome lá em Canaã e que eles estariam ali por algum tempo e depois retornariam. Foi orientação de José aos seus irmãos e eles assim fizeram. E Faraó quis que eles trabalhassem, mas eles não aceitaram para não ter também aquele vínculo, por exemplo, o povo do Egito, Faraó e todos os egípcios, eles não eram adoradores do Deus verdadeiro que Jacó e seus filhos adoravam, que José adorava. Eles eram adoradores de outros deuses. E José não queria que seus irmãos se misturassem com essas pessoas para não serem influenciados, para se desviarem dos propósitos de Deus. Por isso que José orientou para que eles não aceitassem, e eles não aceitaram. Faraó disse que José então escolhesse a melhor terra para que eles fossem morar e ficar ali, e José então escolheu a terra lá de Ramsés, e lá eles permaneceram. Quando Jacó foi apresentado ao Faraó, Jacó também abençoou o Faraó. Vejam que uma pessoa, quando é temente a Deus, quando é um verdadeiro servo de Deus, ele está sempre abençoando as pessoas. Vocês se lembram que quando Deus chamou a Abraão, ele disse: "Sê tu uma bênção". E
todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. E agora, então, o Jacó, que era neto de Abraão, ele lá no Egito, diante do faraó, que era a nação mais poderosa daquela época, era o Egito. Era como hoje aqui os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo. Tem os seus problemas, claro, tem os seus conflitos, mas é a nação mais poderosa. Assim era o Egito naquela ocasião. E Jacó então abençoa o faraó. E nós precisamos também estar sempre prontos a abençoar as pessoas, não importa quem seja, aonde quer que nós formos, na casa que nós entrarmos, no lugar em que nós estivermos, nós deveremos abençoar. Por quê? Porque Deus disse, sê tu uma bênção, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dos seus servos. No caso, ele falou aqui com Abraão, mas todos aqueles que se entregam completamente a Deus, que estão prontos a fazer a sua vontade, a vontade de Deus, eles estão sempre prontos e capacitados a abençoar as pessoas. E então, José, ele continuou ali no seu posto, de governador do Egito, ele continuou alimentando as pessoas, não gratuitamente, como nós sabemos, mas eles iam até José para comprar alimentos, porque a escassez era muito grande, não havia chuvas, era uma seca tremenda e não adiantava plantar porque não colhia. Vocês que moram em lugares aí de plantio, as pessoas que moram em sítios, que moram em fazendas e que nos acompanham, sabem o que é estar numa região que não chove, não adianta plantar. Hoje em dia se usa muito a irrigação, mas nem todos têm condições de irrigar as suas lavouras. E então tem que ficar esperando pela chuva para poder plantar. Mas o importante é que nós deveremos também estar buscando diariamente a chuva do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Quem sabe nós temos um coração endurecido como essas terras secas que não dá nada, que não produz nada. Talvez nosso coração está endurecido também e precisa ser amolecido pela chuva do Espírito Santo, que nós possamos clamar a Deus para que derrame chuvas de bênção sobre nós, a chuva do Espírito Santo, a chuva temporã, porque a chuva serôdia será daqui mais algum tempo, quando todo mundo, aqueles que buscam a presença de Deus, receberão o batismo total do Espírito Santo para concluir a obra, para que Jesus possa voltar. Nós queremos agradecer a todos por estarem conosco estudando a Bíblia. Iremos retornar amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos que Jesus, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas, e a palavra de Deus nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.